apega a tempos, coisas feitas pela mão dos homens. Eles podem ser embaixo de uma árvore, que você está lá lendo uma Bíblia, estudando ela, você está pregando debaixo de um pé de pau. Ali Deus se revela. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre na parábola das 10 virgens, lá no Mateus 25. Glória a Deus. Culto de oração. E aleluia. Eu creio que Deus tem algo para nós nessa noite. Que Deus tem algo para o nosso coração. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei me lembrando dele. Eu ouvi a irmã Marina orando e dizendo: Deus se agrada dos humildes. É verdade, irmão. Tudo aquilo que é feito para Deus com amor e humildade, o Senhor faz florescer. Aleluia. Deus é fiel. Amém. Mateus 25, a partir do verso 1. O irmão Luiz está procurando ainda. Amém? Amém. Amém. O texto diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou loucas, em algumas traduções, e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e nem a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. O verso 13 diz: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Nessa noite, irmãos, eu quero falar um pouco sobre a prudência e sobre servir ao Senhor. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Ele vai vir buscar a sua igreja. Mas enquanto Jesus não vem, qual é o dever da igreja? Orar, vigiar. Se preparar. E justamente quando nós nos preparamos, entra aí a oração, fazer a obra de Deus, amar o próximo e viver em santidade. Aleluia. Aqui o texto nos narra 10 mulheres virgens, simbolizando a igreja, que é a noiva do Senhor. Aleluia. E que dessas 10, 5 eram o quê? Prudentes. 5 eram vigilantes. Eram pessoas que não vinham só para o culto, mas elas estavam atentas àquilo que acontece na casa de Deus. Aleluia. Irmãos, eu fico meio quieto ali, meio calado, mas tudo que os irmãos estavam falando, eu estava meditando com o Senhor. Aleluia. Porque quando a gente chega na casa do Senhor, você tem que se conectar com o Senhor. Verdade. Você vem aqui não é para adorar o homem, não é para se apresentar, você vem para adorar o seu Deus. O ambiente do culto é um ambiente de adoração, é um ambiente de entrega. Aleluia. Jesus fala que 5 delas eram prudentes e tinham azeite de sobra nas suas vasilhas, se prepararam. E 5, porém, não. Essas 5 são chamadas na Bíblia de nécias, ou imprudentes, ou tolas. E essas 5 não levaram azeite sobrando. Lá em Mateus capítulo 7, se eu assim não estou errado, a partir do verso 24, Jesus vai falar sobre os 2 fundamentos. Sobre o homem prudente que edificou a sua casa sobre A rocha. Cristo Jesus, sobre a rocha. Aleluia. E que na casa desse homem
Chegou tempestade, vento forte. Bateu com ímpeto contra a casa. Mas a casa não caiu. Mas também a Bíblia diz que lá tinha um construtor imprudente. Os irmãos estão mexendo com a construção, os irmãos sabem o que é isso. E eu fiquei muito feliz quando eu vi os vídeos dos irmãos carregando lá os tijolos, organizando a sapata. Quem já construiu sabe a alegria do que é construir. E eu sempre digo para quem chega próximo de mim, quando você vai... Já passou algumas pessoas lá pelaquela cadeira e às vezes... Rapaz, eu vou construir um cantinho para mim. O que é que tu diz? Eu digo, comece. O resto é com Deus. Quando você põe a mão no arado, Deus se responsabiliza pelo resto. Glória a Deus. Glória a Deus. É desse jeito. Irmãos, veja bem, você pode fazer as coisas de dois jeitos. Com fé e esperança, ou sem fé ou sem esperança. Dizer que temos fé é fácil, mas agir com fé é diferente. É verdade. Aleluia. Aleluia. É diferente. No processo da construção da minha casa, eu lembro que em alguns momentos chegaram palavras contrárias. Mas eu me lembrava das promessas que Deus me fez. Aleluia. Aleluia, Deus. Em 2014, mais ou menos isso, foi mesmo mais para trás, 2012. O presbítero Marquinhos do Vale veio pregar na nossa igreja, era onde hoje é a ótica do pastor Belo. E ele começou a pregar sobre a construção da arca, lá em Gênesis. E ele foi pregando. E naquele meio ele ergueu o dedo no meio da igreja e disse, construa. Na época eu tinha comprado um terreno, foi 12.500. Eu tinha pago 6.000, ele devia 6.500 o terreno. E ele pregando, ele ergueu o dedo e disse, construa. E eu guardei aquela palavra. Amém. Eu disse, Deus, o Senhor está mandando eu construir, o Senhor está me prometendo uma casa. Deus disse tudo. Passaram-se 4 anos. Quitei o terreno. Aquele terreno ficou lá. De vez em quando eu ia lá, olhava, orava, dizia, Senhor, é aqui. O Senhor dizia, é aqui. E quando foi 4 anos na frente, eu fui um culto de missões. E a gente estava descendo o templo para o anexo, que fica na parte de baixo. E na fila tinha um almoço, estava lá o presbítero Marquinhos, e eu encontrei ele, dei um abraço nele, disse, rapaz, faz 4 anos que o senhor vai em Cachoeirinha pregar. Ele disse, nossa, não faz tanto tempo assim que faz. Aí eu falei para ele, mas eu lembro, a última vez que o senhor esteve lá, eu lembro do que o senhor pregou. E ele olhou para mim assim, disse, você lembra de... O senhor pregou na construção da arca, lá em Gênesis. E eu lembro que o senhor dizia, Noé não perguntou a Deus, de onde é que vem a madeira, irmão, para cobrir? Noé não perguntou para Deus. Não veio os tijolos. De onde é que vem o betume? De onde é que vem os pregos, a madeira? Para fazer esse negócio. Como é que faz isso? Aleluia. Noé não perguntou. E quando ele pregava, aquela palavra entrou com um prego no meu coração, ficou lá dentro. Aleluia, Jesus. Aleluia. E naquele dia, enquanto eu conversava com ele na fila do almoço, ele olhou para mim. Eu não tinha falado para ele do terreno, isso é um detalhe da história. Ele virou de volta para mim e disse, você já construiu? Aí eu disse, ainda não. Ele disse, construa, Deus já proveu. Glória a Deus. Construa, Deus já proveu. Glória. Mesmo assim, ele falou naquela fila, minha esposa estava mais embaixo, eu ia descer na escada. Eu voltei tão alegre no carro e minha mulher dizia, o que é que tu tem que estar animado? Eu digo, não se meta. É eu e Deus. Aleluia. Sabe, porque nem todo mundo está preparado para lidar com aquilo que Deus preparou para a gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Nem todo mundo carrega a intimidade que você tem com Deus. Nem todo mundo vivencia o que você vivencia com Deus. Se eu fosse contar para ela, talvez ela ia rir. Talvez ela ia levar até a palavra contrária. Eu disse, não, é eu e Deus, calma, não se meta aí não. E aí passou-se mais 2 anos, eu não comecei a construir ainda. Tudo tem um tempo, Deus prepara um tempo para tudo. E 2016, com mais uns dias na frente, a gente foi uma viagem na praia e lá, ela chamando eu para ir, eu sem querer ir, estava naquela agonia, ela querendo ir e eu não.
digo, amor, né? Já tem que pagar o terreno, mas a grana tá pouca ainda. Vamos saquetar em casa. Não, mas eu queria ir. E aí Deus usa o seu servo Adriano Batista pregando na chamada dos apóstolos, dos discípulos. E o pastor dizia, é na praia. O Espírito Santo disse, ei, presta atenção no seu pastor, o que é que ele está pregando? E aí o pastor pregando, aí eu comecei a prestar atenção. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo naquele culto. Ele disse, você vai para a praia. Ouça a sua esposa. Ouça a sua companheira. Você vai para a praia com ela. Mas lá eu vou falar com você. E eu vou te mostrar onde. Irmãos, eu saí de casa, não tinha nem GPS na época. Saí sem. Eu só lembro que ela disse assim: é bonito uma praia lá de Gaibu, Calheta, sei lá. Na época eu tinha turista ainda. Por aqui no meio do mundo. Sem hotel reservado, sem nada. Quando eu entro em Gaibu, dessa avenida principal, tinha uma Mercadão Extra de esquina. Para sair de frente de uma casa. Mas tinha uma plaquinha em cima: Igreja Presbiteriana do Brasil. Glória a Jesus. Bendito é Jesus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Saudade ao Senhor para todos sempre. Ali eu vi uma plaquinha com o nome Igreja Presbiteriana do Brasil. Era uma casa velha. Eles estavam derrubando a casa. Aí em cima tinha uma plaquinha bem pequenininha. Quando eu ia mais embaixo, no segundo quebra-mola, o Espírito Santo disse, volte. Você passou. Aí eu voltei, perguntei o horário do culto, se era 7 horas da noite. 7 horas da noite estava eu e minha esposa lá. Irmãos, Deus nunca falou tão tremendamente ao meu coração como falou naquela noite. Sabe quando você tem muitas perguntas e poucas respostas? E foi num culto só que Deus... Era o pastor pregando e Deus... Receba. Aleluia. E eu vi um caminho calado, porque no que Deus falou, Deus disse assim, aquilo que eu te prometi eu vou cumprir, eu sou fiel. Aleluia. Mas aí Deus me pediu algo. Na época Deus me pediu algo e que não era uma tarefa fácil. Na época eu lembro que Deus disse, você vai triplicar sua oferta e seu dízimo durante 1 ano. E eu lembro que aquele pastor pregava sobre José, lá no livro de Gênesis, capítulo 50. E eu disse, Deus, o Senhor está dizendo que vai me abençoar. Deus disse, estou dizendo não, eu estou determinando, porque eu não... Comigo é diferente. Se o Senhor está dizendo que quer, diz que é nada, eu vou, que eu posso. Aleluia. Quando Deus fala isso também, eu me calei, porque a gente teme. E eu vi o caminho todo calado. No meio do caminho, eu lembro que a minha esposa me perguntou, disse, o que é que tu tem que está tão calado? Eu digo, fique quieto. É eu e Deus. Mas aí, irmãos, foi um ano complicado assim, porque ser fiel a Deus não é fácil não. E eu lembro que com 6 meses eu fui para a igreja. Eu estava me preparando em casa para ir. Eu separei minha oferta e meu dízimo. E naquela semana eu tinha passado por um curso de administração. Eu estava fazendo lá as contabilidades, os números. E os números não bateram. E aí o inimigo chegou e disse assim, olha aí as contas direitinho. Está faltando uma coisa. Tu não botou o dízimo da oferta. Eu disse, bem, quando eu botei a conta fechou, ficou redondinha. Mas quando eu olhei o valor, irmãos, era dinheiro de comprar um carrinho até arrumado. Eu disse, você a cabeça, meu Deus. Mas a igreja chegou tanta gente. O caixa melhorou. Naquele tempo Deus falou comigo. O caixa estava lá embaixo, estava precisando mesmo. E aí eu separei metade do dinheiro, botei no envelope, e outra metade eu botei no bolso. Fazia 6 meses que eu não sabia o que era comer um cachorro querido na praça, uma pizza. Nem se fala. Botei no bolso e gostei de pizza quando eu saí da igreja. Nesse dia o pastor disse, Jorge, nós vai fazer diferente. Nós vai agradecer antes de recolher as ofertas e os dízimos. Vem cá, Jorge, orar. Quando o Jorge chega na frente, o diácono Jorge, estendeu o dedo no meio da igreja, mas era mais para mim assim, sabe? Disse, varão, o que está no teu bolso não é teu, não. Cuide em devolver para Deus. Eu baixei a cabeça, porque, tipo, o do envelope estava ali no bolso. E o que eu separei tinha botado dentro do bolso separado, né? Devia ser outra pizza. Eu digo, mas papai, hoje não tem pizza não. Ele disse,
Hoje tem pizza lá. Você tá até bem gordinho. Hoje tem Zé de pizza. Eu digo, manda ele dizer logo o CPF. Porque eu tinha dito o quê? O que está no envelope é de Deus, o que está no bolso. Ele disse, devolve, não é teu não. Eu fui para frente, entreguei nas mãos do Senhor e disse, Senhor, me perdoa pela dureza do meu coração. Porque tu és fiel. Glória a Deus. E se foi 1 ano e 2 meses, eu digo que foi para a glória dele. Depois as coisas voltaram ao normal. Mas irmãos, de lá para cá, Deus abriu as portas de um jeito que eu não sei nem como calcular. Aleluia. Porque ele dá a visão, ele abre portas. Ele abre portas. E a porta que ele abre, nós já sabemos. Ninguém fecha. Aleluia. Sabe, quando a gente busca ser fiel na presença do Senhor, Ele cuida de tudo. Seja prudente, seja humilde, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Não se importe com o que os outros vão dizer. Aleluia. Eu olho para esse texto e as prudentes, o verso 9 diz, as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós nem a vós outros, ide antes e comprai, ide aos que vendem e comprai. Prudência também às vezes é a gente dizer não. Prudência muitas vezes é você dizer não. Sabe, Deus ele sabe a quem dá e por que dá e como dá. Aleluia. Dizer não é um ato também de prudência. Devemos pensar muito bem antes de dizer um sim. Irmãos, um sim que Deus não mandou dar é complicado. Eu tive uma experiência uns 3 anos atrás que alguém me solicitou algo. Eu devo muito favor a essa pessoa e eu não hesitei em dizer um sim. Mas quando eu terminei de dizer que a pessoa deu as costas, o Espírito Santo me disse, por que você falou assim? Eu não mandei você fazer isso. E irmãos, como foi pesado. Mas aí Deus é um Deus de providência. Deus foi e resolveu a coisa. Ele disse, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Eu estava tentando ajudar. Mas ele disse, não era para você dizer sim. Eu não te mandei fazer aliança com essas pessoas. Tenha cuidado com quem você faz alianças. Com quem você anda, com quem você coloca dentro da sua casa. Com quem você compartilha aquilo que você faz. E saindo elas, verso 10, para comprar, chegou o noivo. E os que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Oh, glória. Os que são prudentes vão experimentar de ceiar com o noivo, vão experimentar das coisas do noivo. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora, não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, no processo lá da construção, quando eu digo, veio palavras negativas. Mas eu me lembrava daquilo que tinha sido pregado em 2012. Eu me lembrava daquilo que o presbítero falou através do Senhor para mim, naquela fila. E Deus confirmou, porque Deus não deixa a gente perdido, irmãos. Deus confirma. Glória a Deus. Sabe? Aleluia. Ele confirma, ele traz confirmação ao seu povo. E eu lembro que uma vez a laje estava cheia d'água, nós tínhamos batido a laje. Eu lembro que a minha esposa chegou e disse, meu Deus, tá vendo? Para que levantou essa laje? Olha, a água para todo lado aí em cima, o ferrugem comendo os ferros. E eu disse, rapaz, aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Que eu lembro que naquele momento, meio triste, ela disse, desse jeito, nós nem termina embaixo e nem faz em cima. E eu me lembro que eu perguntei assim para ela, disse, eu te prometi uma casa? Eu cheguei para você, amor, disse assim, eu vou te dar uma casa. Ela disse, não. Eu te falei o quê? Foi Deus quem prometeu. Amém. E quem promete, Glória a Deus. quem prometeu é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Quando foi 1 ano na frente, mais ou menos, eu estava levantando em cima.
E em janeiro a gente fez um orçamento. E esse orçamento era para a gente levantar o dinheiro até julho. E quando foi no mês de agosto, ela chegou, foi na época da pandemia, e ela disse, vamos mandar o pedreiro embora. Eu disse, por que mesmo? Ela disse, só porque estão dizendo que a prefeitura não vai pagar, que não sei o quê, que vão fechar mais os comércios. Na pandemia isso, começo da pandemia. E eu olhei para ela assim e disse, minha filha, nós servimos ao dono do ouro e da prata. A promessa permanece de pé. Aleluia. Glória a Deus. Não, mas não sei o que alguém da prefeitura chegou aqui e disse para mim, fazendo cabelo, que isso, que aquilo, outro. Eu disse, essa pessoa que lhe falou não era crente não, né? Ela disse, não. Eu digo, você tinha que chamar ela para a igreja.